Shalom, shalom, pessoal. Olá, você que está aqui no meu canal. Valeu demais, tá? Eu vou recomeçar a fazer vídeos aqui no meu canal pessoal. Tá falando do Brasil, né? Eu tenho outro canal chamado Israel Liber, que eu falo notícias de lá, de Israel. E aqui no meu canal particular, eu vou trazer mais assuntos da política local aqui do Brasil, né? Então, os Estados Unidos aí revogam o visto do juiz Alexandre de Moraes, isso a gente já sabe, né? Está perto aí da lei Magnitsky. Mas por que eu estou trazendo essa notícia, já que não é uma notícia nova, né? E aqui na capa, na matéria aqui da CNN Portugal, né? O Alexandre de Moraes está até mais bonitinho que no Brasil, né? Mas por que eu estou trazendo isso aqui? Porque ele já está famosinho na Europa, né? O Alexandre de Moraes já ficou famoso na Europa e conforme a fama dele vai se expandindo, cada vez vai ficar mais difícil para ele ter laços aqui na Europa, né? Ou no exterior, fora do Brasil. Talvez a família dele consiga algo, ele foi na Itália para tentar cidadania para a família dele, talvez a família dele consiga, mas ele eu acho difícil, hein? Porque a fama dele está se estendendo aí para a Europa. Cláudio Oliveira aqui da CNN Brasil, tá? Essa CNN que eu mostrei antes é a matéria mesmo, tá? CNN Portugal, e essa aqui no X, a CNN Brasil, né? Diz que Moraes teve apoio do STF ao restringir o acampamento ali do deputado, tá? Teve um deputado aí no Brasil que fez um acampamento lá ali em frente ao STF, ele colocou um esparadrapo na boca, né, dizendo do regime aí, do Alexandre de Moraes, o que ele está fazendo e tal. Então foi um apoio, foi um protesto silencioso, né? Ele montou uma barraca, pegou uma Bíblia, pegou a Constituição, ficou sentado lá e ainda com a boca tapada, né? E o Alexandre de Moraes da Itália mandou aquele cara sair de lá, tal, expulsarem ele de lá. E, né, foi o que aconteceu pro final das contas, né? Então nós vemos aí que o Brasil sim está no regime de exceção. Eu não sei qual a sua idade, né, mas eu nasci ainda no regime, eu nasci no ano em que foi promulgado o AI-5, né, em 1968, né. Mas então eu passei a minha infância nisso daí. Quando eu já tinha uma consciência, o regime militar já estava se encerrando, acabando, né. Então se você perguntasse, olha, mas o regime é ruim e tal, não sei o que, para a oposição sim, né? Não importa qual seja o regime, ele é bom para quem está na base, para a oposição, para as outras pessoas ele é ruim, né? Então o regime militar do Brasil foi um regime de exceção. Eu sei que tem muita gente que tem um saudosismo, fala naquela época não tinha bandido, porque tinha isso, tinha... Sim, era outro mundo, mas o mundo inteiro era diferente, tá? Não era uma exclusividade, não foi por causa do regime militar que aquilo aconteceu, foi por causa da época, né? As pessoas eram diferentes, simplesmente eram diferentes, né? O mundo se tornou mais agressivo, as pessoas no Brasil tenderam à esquerda e a esquerda tende ao banditismo, né? E aí acabou que fomos parar nessa situação aí, né? Nessa situação complexa que nós estamos hoje, mas não por causa aí do regime militar, né? De forma alguma, né? Mesmo porque o regime militar, ele não é uma coisa de direita, tá? Como os esquerdistas vão fazer você crer, né? Eles tentam fazer isso, ensinam nas escolas que o militarismo era um regime de direita. Não era, tá bom? A direita, ela quer menos Estado, mais liberdade, e o regime, ou a ditadura militar, era extremamente inverso a isso, eram estatistas, né, queriam uma centralização de tudo, o poder centralizado na mão deles, né, exatamente como o Alexandre de Moraes está fazendo hoje. E se você não sabe, ele usa os mesmos métodos da época do regime ou da ditadura militar no Brasil. É a mesma técnica, tá bom? Punição por medidas cautelares, processos sem fim, é tudo a mesma coisa, é um copiar-colar. Ele usa até a mesma fonte de leis, né, que é um código de leis que não estava sendo usado desde a época da queda do regime militar, né, desde a promulgação então da Constituição de 88, mas desde 84 não se usa mais, né, esse código de leis.
que seria o Código de Segurança Nacional, né? Então, não se usa mais isso aí desde 88, né? Desde a promulgação de 88, mas desde 84 também já não se usava. Aí a nova Constituição mudou essa coisa de setor, mas mesmo assim, essas leis de segurança nacional não eram mais utilizadas. Então, aí o Alexandre de Moraes ressuscita todo um código da época da ditadura militar e está fazendo aí um regime de exceção, tá bom? Então, o Brasil, ele vive hoje um regime de exceção nas mãos aí do Alexandre de Moraes e é indefensável, não tem como defender. Não há como defender o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Ah, os esquerdinhas escrevem lá, não, isso, aquilo, tal, tal. Eu vejo todos os posts dos esquerdinhas, mas é tudo gente empolgada, gente, assim, apaixonada por esse esquerdismo e tal, não sei o quê. Mas no final das contas, não são pessoas que entendem da legalidade do assunto, né? Quem tem o mínimo de conhecimento sabe que é um estado de exceção, sim, e você não pode cometer um crime em detrimento de outro. E o Alexandre de Moraes, ele justifica estar cometendo um crime em detrimento de outro, só que não existe o outro crime, né? E ele não pode fazer isso. Então ele está cometendo um crime porque ele está indo contra a Constituição para poder proteger algo que não existe, ou pressupor, né? Por exemplo, o cara está lá numa barraca, então ele pressupõe que aquilo pode gerar um 8 de janeiro 2.0. Mas, pô, isso é uma mega pressuposição, né? O cara, ele não pode adivinhar o futuro para saber que o cara vai fazer um negócio desse. Então, Alexandre de Moraes erra feio, viu? Bom, eu quero trazer aqui para você uma informação aqui, aqui do Oriente Médio, tá? Aqui de Israel, que é o seguinte, essa imagem aqui desse garoto, né? Ela está circulando muito aí na internet, né? Inclusive comoveu muita gente dizendo que as pessoas estão passando fome em Gaza e esse aqui é um garoto, tal, Mas o que acontece? Isso aqui é falso, tá? Isso aqui é uma notícia falsa. A foto de primeira página, então, de Osama al-Raqab, de 5 anos de idade, morrendo de fome em Gaza. Então, al-Raqab é esse garoto aqui, né? Mas, na verdade, ele sofre de uma doença genética. Israel facilitou sua saída no mês passado, né? Junto com a sua mãe, no dia 12 de junho. E agora ele está recebendo tratamento na Itália, né? Então, essa aqui é a foto dele, aqui à direita. Então, ele sofre de uma doença, tá? De uma doença genética, e isso não é incomum na faixa de Gaza. Eu tenho um vídeo no meu canal Israel Liber que eu falei sobre isso, porque eles têm muitos casamentos interparentais lá. Então, o irmão desse garoto aqui, ele é bem gordinho, tá? E não é incomum você ver isso lá. Irmãos onde você tem a maior parte da família são bem gordinhos e tal, e aparece um que é esquelético, né? Então ele tem um problema ali, porque eles têm casamentos parentais ali, entre primos, enfim. E casamentos parentais, para quem estuda aí a biologia, é problemático aí, né? E aqui, né, a CNN traz a notícia que o Wall Street Journal fala sobre o Felipe Martins, que deveria estar solto, né? Vamos ver aqui o que ela está falando. Um editorial publicado pelo jornal americano The Wall Street Journal defende a soltura de Felipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. O texto cita erros em registros do Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos. Bom, isso aí nós estamos sabendo, né? O Felipe Martins, ele sofreu aí uma perseguição pelo Alexandre de Moraes, que é o foco desse vídeo aqui hoje, né? O Alexandre de Moraes. Então, ele sofreu uma perseguição pelo Alexandre de Moraes, mas essa perseguição é bem problemática, porque ele foi até os Estados Unidos falsificar um registro de entrada do Felipe Martins lá nos Estados Unidos. E isso, para o americano, é bem problemático, né? Então, eles vão querer ir até o fim dessa história para saber quem está metido nisso daí, né? Quem foi que fez as falsificações, e vai puxar o fio desse negócio, aí vai cair muita gente, tá? Mas muita gente vai cair nessa história, porque eles não vão deixar barato isso aí não, tá? Não é por causa de ser Felipe Martins e o Trump hoje e tal, não, é porque existe além disso, né? Além de ser o Trump, né, que gosta do Bolsonaro e tá com ódio mortal também do Alexandre de Moraes, né? Alexandre de Moraes, tem o fato de que os Estados Unidos não gostam de perdoar esse tipo de coisa não, porque isso sim afeta aí a questão de segurança dos Estados Unidos, né?
E aqui o Lula, que fala mais de 10 vezes aí em discursos o nome do Trump, né? Eu não vou tocar o vídeo inteiro aqui do Metrópolis, né? Trump do presidente Trump. Presidente Trump. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu mandei na cara. Esse pichuleco maldito, eu não consigo ouvir a voz desse cara por muito tempo, tá? Esse cara é horrível, meu. Uma cara de vagabundo dele. Meu. Não, olha, presta atenção. Olha a cara de vagabundo desse cara, velho. Cachaceiro, vagabundo. Eu não sei como teve uma única pessoa no Brasil que teve a coragem de, numa urna eletrônica, votar nesse cara. Eu não consigo acreditar, cara. Teve metade, né? Mas eu não consigo acreditar que foi uma pessoa, né, meu? Um cachaceiro, corrupto, sem vergonha, imoral, conseguiu um negócio desse. Ai, meu Deus do céu, né? Bom, então aqui, né, voltando à CNN de Portugal, né, vamos falar aqui do ministro Alexandre de Moraes, né? Bom, então Alexandre de Moraes teve o seu passaporte cassado aí, segundo a CNN de Portugal, devido à caça às bruxas política do ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, contra Jair Bolsonaro, que criou um complexo de perseguição e censura tão abrangente que não só viola os direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende para além das costas do Brasil para atingir os americanos. Aí escreveu o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, na sua rede social, nesta sexta-feira, né? Na sexta-feira que passou aí. Então, pessoal, por que eu trago essa notícia aqui da CNN de Portugal, né? Porque é importante você saber que até bem pouco tempo atrás, quando isso não tinha tomado esse volume, toda essa coisa estava contida dentro do Brasil, isso era história de brasileiro, né? A coisa estava só em casa, a fofoca não vazou para o mundo. Agora, com o Donald Trump na jogada, e o Donald Trump é o porta-voz do mundo, né? O que ele fala, todo mundo quer escutar, né? Então, quando o Trump falou isso daí, isso foi para o mundo todo, né? E todo mundo está seguindo de perto o que está acontecendo. E o Alexandre de Moraes está sendo visto pelo mundo todo como um ditador, né? O mundo todo vê o Alexandre de Moraes da mesma forma com que os Estados Unidos têm o apresentado, como um ditador, né? Então não vai ter muito escapatória para ele não, viu? E eu vou dizer, os juízes que estão com ele estão enrolados também. Eu vi o depoimento do Felipe Martins e um juiz lá do Alexandre de Moraes estava tentando cercear a fala do Felipe Martins. Já aprendeu com esse safado aqui, né? Como deve fazer as coisas. Então o que vai acontecer, né? Ele vai junto, porque quando essa coisa degringolar aí, quando o negócio começar a despencar, entenda uma coisa, o crime aí de tortura é um crime internacional, ele não tem jurisdição, ele não está restrito ao Brasil, né? Os torturadores podem ser condenados em qualquer lugar do mundo, tá? Qualquer lugar do mundo. Você denuncia um torturador em qualquer lugar do mundo, ele não tem fronteiras, né? Porque o crime de tortura é universal, né? Foi um conceito que se entendeu universalmente, ninguém pode torturar ninguém, né? Então quem comete esse crime pode ser condenado em qualquer lugar do mundo. E aí vamos ver, né, Alexandre de Moraes, ele cometeu crime de tortura sim, tá? Contra os dois, contra o Felipe Martins e o Mauro Cid. Os dois foram torturados aí, porque tudo que ele fez foi crime de tortura. Então o Alexandre de Moraes segue a cartilha passo a passo da ditadura militar, usa as mesmas regras, usa as mesmas leis, ele é um copiar-colar do regime militar. E o que ele quer? Pegar o idiota do Lula ou qualquer idiota e colocar lá para ele continuar governando. Essa é a ideia do Alexandre de Moraes. Hoje, quem manda no Brasil é esse careca maldito aqui, né? O Alexandre de Moraes não é o presidente Lula. O presidente Lula é um bobo da corte que tem lá uma canja de galinha velha que ele leva para o mundo aí para servir de alimento para os franceses aí, como o Emmanuel Macron, que fez do Lula um corno. Então esse é o Brasil, querido. Esse é o Brasil. Bom, pessoal, esse aqui então é o meu canal, tá? É Luciano Casalunga, meu canal pessoal, tá? É onde eu trago as minhas matérias aqui, o que me interessa. Eu não tenho, assim, um único objetivo, eu vou falar aqui mais à vontade, mais em um bate-papo, tá bom? Então você que
quer curtir aqui esse ambiente, tá? Eu vou tentar fazer mais vídeos para esse canal, vou me esforçar, porque eu já tenho o meu canal lá, o Israel Liber, que eu faço vídeo todos os dias com matérias aqui de Israel, tá? Mas peço a você que fique aqui comigo, tá bom? Me acompanhe aqui nos vídeos que eu tenho, vamos tentar aí ter uma aproximação melhor aí com o Brasil, tá bom? Então valeu demais para você que ficou comigo até aqui, não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo e até o próximo vídeo.